Esse é o terceiro estudo da série Perdão. Eu estou fazendo essa série sobre perdão porque, na prática, eu vejo continuamente como as pessoas têm dificuldades nesse assunto. Cristãos de longa data não agem como cristãos nesse assunto. Não conseguem colocar em prática os ensinos de Jesus. Na verdade, me parece até que as pessoas frequentemente ignoram o ensino de Jesus sobre perdão ou simplesmente se autodesculpam dizendo que não dá para ser como Jesus pediu. Mas quando Jesus nos ensinou sobre o perdão, assim como todas as outras coisas que Jesus nos ensinou, essa também, apesar de difícil, é o caminho melhor. Não praticar o perdão gera problemas enormes psicológicos, físicos e sociais. A falta de perdão é como uma nuvem negra sobre as pessoas, e guardar o mal dentro de si causa entraves e só gera prejuízo à vida. Como diz uma frase, a única coisa mais difícil do que perdoar é não perdoar. A única coisa mais difícil do que perdoar é não perdoar. Eu vejo uma grande verdade nessa frase. Eu não nego que perdoar é difícil, porque, como já vimos, é antinatural, é injusto, é imerecido. Mas não perdoar é muito pior. Tem consequências muito piores e que podem consumir a vida. Então, com essa série, se alguém está assistindo esse vídeo e não assistiu os anteriores, recomendo que os assistam. Nos estudos anteriores eu trabalhei a motivação bíblica de Jesus para o perdão. Portanto, é interessante que quem não viu esses vídeos anteriores veja, e também quem já os viu, volte a eles sempre que precisar. Há tempos que eu queria fazer essa série e agora, no período da pandemia, surgiu essa oportunidade. Queria fazer essa série há tempos porque eu queria deixar gravado, de tal forma que as pessoas tenham onde buscar, sempre de novo, uma reflexão sobre o perdão. Então, daqui 3 meses, 6 meses, quando você tiver problemas para perdoar, volte à página da igreja, acesse de novo essa série para fortalecimento. A série ficará gravada e disponível na página da igreja justamente para isso, para ser usada. Esse é o meu propósito. Nesse terceiro estudo da série, eu quero comentar um pouco sobre o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey, que foi um dos livros que mais me ajudou a entender e trabalhar o tema perdão. Por isso eu sempre o indico para quem tem dificuldades nesse assunto. Ele tem diversos capítulos que nos ajudam muito. Hoje eu trarei um pequeno resumo de algumas coisas tratadas no livro. E já digo de antemão que não vou me preocupar muito com o tempo. Esse estudo talvez seja um pouquinho mais longo do que os outros. Para começar a entender melhor qual é a linha mestra desse autor na questão do perdão, é necessário entender uma palavra-chave que está no título do livro, a palavra graça. Apesar de muito usada, eu tenho a impressão de que nem todos sabem o que ela de fato significa. Graça significa amor imerecido. Então, sempre que se fala de graça ou da graça de Deus, significa o amor imerecido de Deus por nós. E dito isso, vamos logo interligar essa palavra graça ao perdão. O ato de perdoar é um ato da graça, de amor imerecido. Se não for motivado pela graça, pelo amor imerecido que Deus tem por nós e que nos motiva a
exercer a graça, ou seja, a perdoar os outros imerecidamente. Em outras palavras, se não houver graça e não for motivado pela graça, será muito difícil exercer perdão. E aqui deixo fazer uma propaganda. Quem não assistiu, assista também a mensagem Graça ou Desgraça no nosso canal do YouTube. Indico essa meditação com muita ênfase, porque a falta de graça gera desgraça na nossa vida. Mas vamos lá. Perdão está ligado à graça, a amor imerecido, não à justiça. A graça não é justa. É irracional e injusto esperar que alguém perdoe as coisas terríveis que lhe foram feitas. A graça e o perdão, entretanto, não tratam de justiça. Um professor universitário, perguntando aos seus alunos, certa vez, o que eles sabiam a respeito de Jesus e se conseguiam lembrar de algo que ele tivesse dito, quase sempre os alunos respondiam: amar os inimigos. Mais do que qualquer outro ensino de Cristo, esse se destaca para o descrente. Tal atitude não é natural, é antinatural. Talvez seja quase suicida. Já é difícil perdoar os nossos irmãos, como José fez, quanto mais perdoar os inimigos, a gangue de bandidos da outra rua, os terroristas, os traficantes que envenenam a nossa nação. Muitos éticos preferem concordar com o filósofo Immanuel Kant, que argumentou que uma pessoa deve ser perdoada somente quando merece. Mas o próprio termo perdoar contém em si a palavra doar. Assim como a graça, o perdão também traz em si a enlouquecedora qualidade de ser doação, de ser não merecido, sem mérito, injusto. Por que Deus exigiria de nós um ato nada natural, que desafia cada instinto primitivo? O que torna o perdão tão importante para que seja um ponto central da nossa fé? Os evangelhos nos dão uma resposta direta sobre isso. Por que perdoar? Simplesmente porque é assim que Deus é. Quando Jesus, no Sermão do Monte, nos dá a ordem de amar os nossos inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus incluiu nessa ordem um fundamento lógico. Ele continua dizendo, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, perdão não é uma questão de justiça, é uma questão de agir como nosso Pai Celeste e amar imerecidamente. Ou como diz Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou. Portanto, não é uma questão de ficar se perguntando se fulano ou ciclano merece ou não merece ser perdoado. Mas é uma questão de imitar o exemplo do Pai e amar como Cristo nos amou, imerecidamente. Como Cristo nos perdoou, assim perdoemos uns aos outros. O perdão é um escândalo para o mundo e às vezes para nós mesmos.
O escândalo do perdão confronta qualquer pessoa que concorde com um cessar-fogo apenas porque alguém diz: sinto muito. Quando me sinto ofendido, eu posso imaginar uma centena de motivos contra o perdão. Ele precisa aprender uma lição. Eu não quero incentivar o seu comportamento irresponsável. Não, vou deixá-la em banho-maria por um tempo, vai lhe fazer bem. Ela precisa aprender que as suas atitudes têm consequências. Eu fui ofendido. Não sou eu que preciso dar o primeiro passo. Como posso perdoar se ele nem mesmo está arrependido? E dessa forma, eu controlo os meus argumentos até que aconteça alguma coisa que derrube a minha resistência. Quando finalmente eu amoleço a ponto de conceder o perdão, isso parece uma rendição, um salto da lógica fria para um sentimento piegas. Por que então nós damos este salto ilógico e escolhemos essa atitude nada natural? Há alguns motivos para isso. Um deles é: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência de graça, de amor imerecido. No Novo Testamento, a palavra grega mais comum utilizada para o perdão significa literalmente soltar, jogar para longe, libertar-se, soltar, jogar para longe, libertar-se. A palavra ressentimento expressa o que acontece se o ciclo de falta de perdão continua ininterrupto. Ela significa literalmente sentir de novo. Enquanto não perdoar, a pessoa ficará num ciclo de ressentimento, sentindo sempre de novo, arrancando a cada ferida. O ressentimento apega-se ao passado e libera-o muitas e muitas vezes. Arranca cada nova casca da ferida, de modo que a ferida nunca sara. Em seu livro Amor no Tempo da Cólera, Gabriel Garcia Marques retrata um casamento que se desintegrou por causa de um sabonete. Certa vez uma mulher esqueceu de colocar o sabonete no banheiro e o seu marido fez uma crítica exagerada. Ele disse: "Eu estive tomando banho por quase uma semana sem sabonete." E ela, embora fosse verdade, ela realmente tinha esquecido, mas o orgulho estava em jogo e ela não voltaria atrás. Então ela negou que tivesse esquecido. Resultado: durante os 7 meses seguintes, eles dormiram em quartos separados e comeram em silêncio. E mesmo depois de idosos, tinham muito cuidado para tocar no assunto, pois as feridas mal cicatrizadas do passado poderiam começar a sangrar de novo, como se tivessem sido feitas ontem. Como pode um sabonete acabar com um casamento? Porque nenhum dos parceiros foi capaz de quebrar o ciclo da falta de perdão e de dizer: chega, isso não pode continuar. Sinto muito, perdoe-me. Em outro livro,
chamado Ninho de Víboras, de Mauriac, conta uma história semelhante de um velho homem que passou as últimas décadas de seu casamento dormindo no corredor. Uma brecha se abrira há 30 anos atrás, porque o homem não havia demonstrado bastante preocupação quando a filha de 5 anos de idade havia ficado doente. E agora, 30 anos depois, nem o marido e nem a mulher queriam dar o primeiro passo do perdão. Todas as noites ele esperava que ela se aproximasse, mas ela não vinha. Todas as noites ela ficava esperando que ele se aproximasse, mas ele não vinha. Nenhum dos dois interrompeu o ciclo que começou há 30 anos atrás. Nenhum deles perdoou. O perdão oferece uma saída. Ele não resolve todas as questões de culpa e justiça. Com frequência até claramente foge dessas questões. Mas o perdão permite um relacionamento renovado, que começa outra vez. Desse modo, nós nos diferimos de todos os animais. Não é a nossa capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de nos arrepender e perdoar, que nos torna diferentes. Apenas seres humanos podem realizar esse ato antinatural, que transcende a implacável lei da natureza. Se não transcendermos a natureza, nós continuaremos amarrados a pessoas que não podemos perdoar. Não perdoar me aprisiona ao passado e exclui todo o potencial de mudança. Certa vez um rabino que estava de mudança para os Estados Unidos, ele fez uma declaração espantosa. Vários dos seus parentes haviam sido mortos nos campos de concentração nazista e ele odiava Hitler com todas as suas forças. Mas ele disse: antes de vir para a América, eu precisei perdoar Adolf Hitler, porque eu não queria trazer Hitler dentro de mim para a minha nova terra. Eu não queria trazer Hitler junto comigo. E é exatamente isso que acontece. Quando não perdoamos, nós carregamos a pessoa dentro de nós. Não esquecemos do que fez. Queremos esquecer. Queremos riscar o nome dessa pessoa da nossa vida, mas o rancor, a mágoa, o ódio a mantém prisioneira dentro de nós. Por isso tem uma frase: a primeira e por vezes única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, nós libertamos um prisioneiro e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Para José, na Bíblia, que tinha um ressentimento justificado contra os seus irmãos, o perdão derramou-se na forma de lágrimas e gemidos. E José finalmente obteve a liberdade. Ele chamou o seu filho de Manassés, que significa aquele que induz a ser perdoado. A única coisa mais difícil do que perdoar é não perdoar. Os abismos e rachaduras da falta de perdão é outro tópico que eu quero refletir.
Há uma história verídica de 4 homens e 4 mulheres que se ofereceram para uma experiência de 2 anos de isolamento numa redoma de vidro perto de Tucson, no Arizona. Todos eles eram cientistas perfeitos, preparados, testados psicologicamente. Eles sabiam dos rigores que enfrentariam durante aqueles 2 anos naquela redoma, só aquelas 8 pessoas, estando excluídos do mundo lá de fora. E eles, depois que saíram, contaram que houve uma desavença. E logo nos primeiros meses eles já se separaram em 2 grupos de 4. E nos últimos meses daqueles 2 anos na redoma, esses grupos se recusavam a falar um com o outro. Ou seja, apenas 8 pessoas viveram em uma redoma cortada ao meio por uma parede invisível de ausência de graça, de falta de perdão e reconciliação. Uma outra história verídica conta de um homem que ficou preso como refém no Líbano e, quando foi solto, ele revelou que não conversou com um dos seus companheiros reféns durante diversos meses, por causa de uma pequena discussão que haviam tido. E detalhe, a maior parte do tempo, esses 2 reféns estavam acorrentados um ao outro. A falta de graça, a falta de perdão provoca rachaduras entre mãe e filha, pai e filho, irmão e irmã, entre cientistas, prisioneiros, tribos, raças, povos, nações. Quando abandonadas as rachaduras, quando se deixa e não se preocupa com elas e não se perdoa, essas rachaduras se alargam. E para os abismos resultantes da ausência de graça, há apenas um remédio: a frágil ponte de corda do perdão. A frágil ponte de corda do perdão. Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. George Herbert. Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Nós dizemos: muito bem, se o outro se arrepender e pedir o meu perdão, eu lhe perdoarei. Mas assim fazemos o perdão uma lei de reciprocidade. Se ele fizer, eu faço. Mas isso não funciona. Pois então, ambos dizemos a nós mesmos: o outro tem de tomar a iniciativa. Daí eu fico observando, como um gavião, para ver se eu vejo no outro um sinal de alguma coisa, ou se eu posso detectar em alguma mensagem que ele me mande algum arrependimento dele. Bom, eu sempre estou pronto a perdoar, mas eu nunca perdoo, porque me acho justo demais e o outro é quem tem de dar o primeiro passo. Com demasiada frequência, escorregamos de volta para uma luta olho por olho, dente por dente, que fecha com força a porta do perdão. Por que eu teria de dar o primeiro passo? Eu fui ofendido. Por isso eu não me mexo. E por causa dessa minha posição, aparecem rachaduras nos meus relacionamentos, que pouco a pouco se alargam,
Com o tempo, essas rachaduras transformam-se em um abismo que parece impossível de transpor. Fico triste, mas raramente aceito a culpa. Pelo contrário, justifico-me e até destaco os pequenos gestos que fiz para reconciliação, mantenho uma contabilidade mental daquelas tentativas de reconciliação, mas na verdade é para me defender se eu for acusado como causador daquela brecha. A verdade que está acontecendo é que fugimos do risco da graça para a segurança da ausência de graça. Eu digo com frequência, eu perdoo você. Mas mesmo quando eu digo essas palavras, o meu coração continua zangado ou ressentido e eu ainda quero ouvir a história que me diz que, afinal de contas, o certo na história era eu. Eu ainda quero ouvir pedidos de desculpas e justificativas, ainda quero ter a satisfação de receber algum louvor em troca, pelo menos o louvor de ser tão perdoador. O perdão de Deus, contudo, é incondicional. Ele vem de um coração que não exige nada para si mesmo, um coração que está completamente vazio de interesses próprios. É o perdão divino que tenho de praticar em minha vida diária. Ele me convoca para continuar passando por cima de todos os meus argumentos que dizem que o perdão é loucura, doentio e impraticável. O perdão dá possibilidade de transformação à parte culpada. O perdão pode iniciar o degelo na parte culpada. Podemos notar isso em nossas experiências. Como é bom quando um colega de trabalho ou a esposa dá o primeiro passo e nos procura espontaneamente para a reconciliação. E ainda que não diga nada, nós notamos o seu ato de perdão e reconciliação por alguma coisa errada que nós causamos ou fomos orgulhosos e teimosos demais para confessar. O perdão não merecido, não adquirido, ele pode cortar as cordas e soltar aquele fardo opressivo da culpa, da falta de perdão. Jesus fez isso com Pedro quando Pedro o negou 3 vezes, vergonhosamente. Jesus o perdoou. E Pedro sentiu essa maravilhosa graça do perdão. E esse perdão o reanimou, o recapacitou a seguir a vida. E seu respeito por Jesus aumentou ainda mais por isso. Perdoar faz bem para nós e para os outros. É certo que em alguns casos as pessoas são indiferentes ou até fazem pouco caso do nosso perdão. Neste caso, o perdão imerecido trará benefícios apenas para nós mesmos. Mas em muitos casos o perdão estendido gratuitamente tem o poder divino de iniciar o degelo da relação, de reaproximar, de recapacitar e até de aprofundar os laços de respeito. O perdão também pode aliviar a força opressora da culpa da pessoa que cometeu o erro. A culpa faz a sua obra corrosiva, mesmo quando conscientemente ela é reprimida. Em 1993, um membro da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, chamado Henry Alexander, ele fez uma confissão à sua esposa. Em 1957, ele e diversos outros membros da organização
arrancaram o motorista negro da cabine do seu caminhão, levaram-no para uma ponte deserta por cima de um rio caudaloso e lá o afogaram e o mataram. Alexander foi acusado pelo crime, alegou inocência, foi absolvido por um júri de brancos. Durante 36 anos, ele insistiu na sua inocência. Até 1993, quando ele confessou a verdade à esposa e disse: eu não sei o que Deus planejou para mim, nem mesmo sei como orar por mim mesmo. E alguns dias depois ele morreu. Depois de 36 anos, negando a sua culpa, aquilo ainda o corroía por dentro. E ele ainda precisava da libertação que apenas o perdão poderia conceder. Há vários depoimentos de pastores que acompanharam pessoas em seus últimos momentos de vida e que presenciaram episódios de perdão entre familiares e amigos. E o testemunho é que depois que o perdão acontecia, a fisionomia da pessoa mudava. E parecia que ela fazia aquela oração de Simeão: Senhor, agora pode levar em paz o teu servo. Isso mostra como a falta de perdão inquieta, tira a paz e aflige, às vezes até o final da vida. A única coisa mais difícil do que perdoar é não perdoar. Um romance de Victor Hugo também conta uma bonita história de perdão. Jean esteve preso durante 19 anos. Quando finalmente foi libertado, ninguém queria lhe dar abrigo, até que um bispo o recebeu e o abrigou. Naquela noite, Jean ficou quieto numa cama confortável, até que o bispo e a sua irmã caíram no sono. Então ele levantou da cama, esvaziou os armários onde a família guardava a prata e saiu silenciosamente. Na manhã seguinte, 3 policiais bateram à porta do bispo com Jean preso. Eles o haviam apanhado, fugindo com a prata, e estavam prontos para colocá-lo na cadeia pelo resto da vida. Mas o bispo reagiu de um jeito que ninguém, e especialmente Jean, esperava. Então você está aí, gritou o bispo. Que bom vê-lo de novo. Você esqueceu que eu lhe dei também os castiçais? Eles também são de prata, como todo o resto, vale pelo menos uns R$200. Esqueceu de levá-los? Jean arregalou os olhos para o velho homem com uma expressão que palavras não poderiam traduzir. O poder da atitude do bispo, desafiando todo o instinto humano de vingança, transformou a vida de Jean para sempre. Um encontro direto com o perdão, especialmente porque ele nunca havia se arrependido, derreteu o granito das defesas da sua alma e ele manteve os castiçais como lembrança preciosa da graça, do perdão e dedicou-se daquele momento em diante a ajudar outras pessoas. Eu vou terminar com algumas frases que eu anotei de alguns outros livros. Uma delas que eu gosto muito é: a vingança é a reação a uma ofensa inicial. O perdão libera tanto o que perdoa quanto o que é perdoado para novas ações. Então o perdão libera tanto o que perdoa quanto o que é perdoado para novas ações. Ao contrário da vingança, que enreda o executor e a vítima numa teia sem fim, o perdão possui o caráter de colocar fim a algo para que haja recomeços. É muito interessante isso, essa teia sem fim. Enquanto a gente não perdoa, fica esse ciclo, essa teia sem fim. Mas o perdão tem esse caráter de colocar fim.
a essa briga, a esse ciclo, para que possa haver recomeços. Essa frase está no livro Por uma Festa Cidadã, de Hannah Arendt. Uma outra frase que eu gosto muito é: perdoar não é esquecer, é soltar a garganta de alguém. De fato, né? A falta de perdão é estar segurando a garganta, aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor. Você fica lá com a pessoa, né? Esganando a pessoa, querendo isso. Perdoar não é esquecer, é soltar a garganta de alguém. Deus não esquece, nem nós, mas Deus, por Jesus, já não traz os nossos pecados à mente continuamente. Talvez a gente nunca esqueça e fique a cicatriz. A cicatriz vai ficar, mas o perdão faz parar de sangrar e cura a ferida. E a terceira e última frase é: o perdão é a menor reta entre dois pontos. Perdão é a menor reta entre dois pontos, ou o perdão é o menor caminho entre dois pontos, porque não perdoar é uma longa estrada. É longa, penosa, tortuosa, pedregosa, extenuante, sofrida e para muitos infinita, porque é um círculo vicioso, sem fim. Então, de fato, o perdão é o menor caminho entre dois pontos. Enfim, termino por aqui essa série sobre perdão. Certamente ela não abordou tudo, há outras situações, há outras histórias bíblicas que poderiam ser contadas. Espero poder ter ajudado através desses 3 estudos. Como já disse, eles ficarão gravados, então voltem a eles sempre que tiverem dificuldades, e isso vai acontecer. Mas desses 3 estudos e de tudo que falei, para mim, a principal motivação foi dada no primeiro estudo, que é o ensino de Jesus, De Jesus sobre o perdão. Quem entende a parábola do credor incompassivo tem a motivação correta e inequívoca para o perdão. O que nos dirige e condiciona ao perdão não é a relação horizontal. Quem ficar nessa relação e motivação, eu sinceramente não sei se conseguirá perdoar. O que dirige a nós cristãos, filhos do Pai Celeste, e nos motiva ao perdão é a relação vertical. Deus nos perdoa imerecidamente e nós perdoamos como fomos perdoados. De graça recebestes, de graça dai. Amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão,
parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar